Como funciona a rotina de um terapeuta tântrico? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Eu vou começar contando um pouquinho como era a minha rotina no início da minha carreira. Então, quando eu iniciei no Tantra, que eu ainda não tinha os meus interagentes, né? Nós chamamos as pessoas que nós atendemos de interagentes. A primeira coisa que eu fiz foi realizar uma divulgação em um site de Tantra. Hoje, os meus alunos da formação de terapeuta tântrica, formação potência sensorial, eu realizo também a divulgação deles no meu site e também na minha página do Instagram. Aliás, se você tiver interesse em se tornar um terapeuta tântrico, eu estou com as inscrições abertas para a formação potência sensorial, que é a formação de terapeutas da minha metodologia. Então, para participar, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou do WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela. E eu vou deixar também o link da página com todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Próxima turma inicia agora em agosto, no dia 16 de agosto. São 5 módulos, um final de semana por mês, um encontro por mês. E daí na página tem todas as informações com todas as datas, os valores. O encontro vai ser numa cidade aqui no interior de São Paulo, já está incluso tudo, hospedagem, alimentação, um lugar lindo, maravilhoso, incrível. Então, você com certeza vai gostar muito, vai ser muito transformador, tá? Então, para mais informações, só entrar em contato. Mas bora lá! Então, o que eu fiz? Na época, essa divulgação que eu falei dos meus terapeutas, eu faço essa divulgação gratuitamente, é um dos bônus. Na época, havia um custo para estar nesse site divulgando, e ok, tá tudo certo, e eu entrei nesse site para divulgação. Então, as pessoas que eu atendia, ou elas vinham desse site, ou, que era outra coisa que fazia parte da minha rotina, eu permanecia algumas horas por dia em um espaço de Tantra, então uma unidade de Tantra. Então eu ficava lá, as pessoas ligavam, quero uma sessão de massagem tântrica, e daí eu estava lá para atender. Então no início da minha carreira era assim que funcionava, todos os dias eu ia para essa unidade, as pessoas ligavam, daí surgia atendimento, e eu tinha ali alguns atendimentos por semana, uma média de talvez uns 3 atendimentos por semana no início da minha carreira, ok? Logo no começo, assim, passou alguns meses, eu decidi abrir um espaço para atender, porque eu morava em Guarulhos. Então, em Guarulhos não tinha espaço de Tantra, então eu abri uma unidade em Guarulhos. E eu passei a ficar 3 dias da semana em Guarulhos e 2 dias em São Paulo. E com o passar do tempo, eu criei uma rotina mais ou menos assim. O terapeuta tântrico, ele não pode atender muitas pessoas por dia, né? Porque existe um desgaste físico e energético no atendimento. Então, o ideal, ao meu ver, é que sejam até 3 atendimentos. Eu confesso que eu já atendi mais de 3 no único dia, mas o ideal é que sejam até 3 atendimentos. Se a gente parar para pensar que cada atendimento tem duração média de 2 horas, então o terapeuta tântrico, ele vai trabalhar por dia, né, em atendimento, no máximo 6 horas por dia. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana, né, porque o terapeuta acaba tendo um tempo a mais para outras coisas, como por exemplo, uma coisa muito comum que eu fazia no meu início de carreira era fazer troca de massagem com colegas terapeutas. Então eu ia para os espaços, para as unidades de Tantra, né, para fazer plantão, aguardar uma ligação ali. E o que acontecia? Enquanto eu aguardava, estava eu e outros colegas, a gente fazia troca de massagem. Então, toda semana eu fazia troca de massagem. Então, o terapeuta também pode utilizar o seu tempo para fazer troca de massagem, principalmente o terapeuta iniciante que precisa treinar, praticar. Então, ele vai praticar e ele também vai receber. Ele vai continuar vivenciando o Tantra, continuar o processo dele de transformação, tá?
Uma coisa que aconteceu logo no início da carreira foi que, como a terapia tântrica ela é um processo terapêutico, as pessoas acabam fechando pacotes, né, de terapia. Então, muitas vezes a pessoa ela vai numa primeira sessão, mas ela vai ficar com você fazendo um processo terapêutico durante 6 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Então, ela vai ficar um período. Então, o terapeuta tântrico, para ele ter uma agenda lotada, ele não precisa ter muitas pessoas. Logo depois, eu passei a atender uma média de 12 pessoas por semana. Então, quando eu estava em Guarulhos, eu atendi uma média de 2 pessoas por dia. E quando eu ia para São Paulo, 3 pessoas. Então, de segunda, quarta e sexta, 2 pessoas. De terça e quinta, 3 pessoas. Isso para mim foi muito bom, porque como eu tinha esse tempo a mais, né, que não ocupava toda a minha agenda, foi onde eu tive espaço para começar a produzir meu material, produzir vídeos para o canal do YouTube, produzir material para a página do Instagram. Enfim, no início não tinha nem o Instagram, era só o Facebook, né, já fazem 10 anos que eu tô no Tantra, eu não entrei de imediato no Instagram, eu nem sei quando surgiu o Instagram, mas eu lembro que no início era só o Facebook. E com o tempo fui divulgando meu trabalho e crescendo também, né, sendo mais conhecida, e depois comecei a dar cursos. Então, como eu era professora antes de ser terapeuta, para mim sempre foi um desejo muito grande conduzir cursos. Porém, para um terapeuta conduzir cursos, ele precisa estar preparado, né, realmente saber como conduzir qualquer corpo. Então, eu trabalhei primeiro 2 anos como terapeuta em atendimento para depois iniciar com os cursos. Eu demorei uns 2 anos para começar a dar os cursos. Mas é isso. Então, a rotina de um terapeuta tântrico ela é bastante tranquila nesse sentido de que o terapeuta ele não tem bastante atendimentos por dia, né? São no máximo 3, o recomendável. Então ele consegue ter uma qualidade de vida para ter tempo para fazer outras coisas, para fazer outras atividades, para fazer troca de massagem, para fazer material de divulgação. Eu, por exemplo, eu faço realmente porque eu amo, porque eu gosto de dar aula, de compartilhar. Então é importante que esse compartilhamento seja algo que faça sentido para ele, né? Não seja uma coisa que as pessoas às vezes usam a palavra marketing com um tom meio negativo, pejorativo. Porém, para mim, o marketing é compartilhar o nosso conhecimento. Então eu vejo como algo bom. Então, quando o terapeuta percebe que ele pode, através das redes sociais dele, compartilhar informação, compartilhar conteúdo. Eu acredito que é um canal também de realização para ele. E é isso, então a rotina do terapeuta tântrico é super tranquila. A remuneração é muito bacana, porque eu trabalhando menos tempo, eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu era professora, trabalhando em 2 cargos, em 2 escolas, das 7 ao meio-dia em uma escola, depois da 1 até as 18 em outra. Trabalhava 6 horas numa escola, 6 horas em outra, 12 horas por dia e ganhava muito menos do que eu tenho no meu retorno financeiro como terapeuta. Então acho que a vida de um terapeuta, conforme ele vai construindo a sua carreira, é uma vida muito tranquila, muito saudável e muito feliz, porque um dos motivos que me fez me tornar terapeuta, que eu tive um momento de transição de carreira, né, onde eu saí de uma das escolas, eu trabalhava de manhã numa escola, à tarde eu não trabalhava mais e à tarde eu trabalhava como terapeuta. Nesse momento de transição de carreira, eu senti uma realização muito grande como terapeuta, porque lá na escola, por mais que eu era professora de artes, eu amava artes, amo artes, né, gosto muito de artes, e eu via um sentido em ter me tornado professora. Muitas vezes eu estava ali na escola e o aluno ele não estava muito afim daquilo que eu tinha para contribuir, né? Então, às vezes eu acessava muita frustração na sala de aula. E quando eu me tornei terapeuta, aquela pessoa que estava buscando o Tantra, ela queria aquilo, e não só ela queria, como eu via a transformação e vejo, né? Eu sempre falo que se eu pudesse, eu não posso, eu teria uma câmera na minha sala de atendimento só para gravar o que as pessoas me falam ao término de uma sessão, de tão impactante, de tão lindo que é. Eu falo, nossa, todo mundo precisava ouvir isso que eu estou ouvindo, porque é muito lindo o final de uma sessão, todo o feedback, né? Então,
essa realização que é, né, atuar como terapeuta. Então, é isso. Se você tem interesse em atuar como terapeuta, essa carreira incrível, mágica, gostosa e saudável, né? Porque você pode trabalhar como terapeuta, ter a sua vida e, inclusive, se você tem um outro emprego, você também pode trabalhar nas horas vagas, que foi o que eu fiz, né? Primeiro eu comecei nas horas vagas até fazer uma transição de carreira. Então, as inscrições para a formação de terapeuta método Potência Sensorial estão abertas. Vou deixar aqui na tela mais uma vez o meu contato. Entre em contato para maiores informações e também tem o link da página da formação aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, sobre a formação de terapeutas, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E só mais uma informação, essa semana nós estamos com valor promocional, então aproveita se você tem interesse em se tornar terapeuta para se inscrever ainda hoje para aproveitar a promoção, ok? Então é isso. Gratidão e até mais!